vindos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutem a palavra do Mestre. Todos vocês que rejeitam a doutrina espírita e a têm como obra do demônio, abram os ouvidos, pois já é tempo de compreender. Será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser seu fiel servidor? Será que basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e eles serão reconhecidos por suas obras. Jesus falou: uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo compreenderam bem essas palavras. Quais são os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles que deveriam se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece ao Dr. Ricardo. Se quiser acompanhá-la, está na parede aqui. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nessa hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz e aquecidos por Teu carinho, quando recorremos ao Teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a Tua justiça e a sabedoria de Tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médicos puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por ele lhes foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. E que assim seja. Queridos irmãos, todos juntos agora vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Convidamos agora o nosso querido irmão, que hoje nos dará a honra de nos passar um pouco dos seus conhecimentos.
facilitou um pouquinho. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós atendemos ao chamado dos nossos irmãos quando nos presenteiam com essa atividade. Falar do Evangelho, falar do Cristo, enfim, é sempre... Obrigado. É sempre muito rico, é sempre uma oportunidade que nos engrandece. Porque quando vamos falar do Cristo, e é uma experiência muito pessoal para todos nós, precisamos entender que como a nossa boca está próxima dos nossos ouvidos, somos nós quem ouvimos primeiro. E assim sendo, somos nós que temos a obrigação de primeiro atender aquilo que pronunciamos, aquilo do que falamos, né? Enfim, o tema que nós propomos para refletirmos na noite de hoje gira em torno da reforma íntima. O que nós podemos pensar sobre reforma íntima? Primeiro, precisamos contextualizar aonde nós estamos. Terra, um planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações é o segundo na categoria dos mundos habitados, proposta essa categoria por o Espírito da Verdade no Evangelho, aonde nós só estamos acima dos mundos primitivos. Assim sendo, nós entendemos que estamos muito mais próximos do início da nossa jornada do que do objetivo. Haja visto que quando Kardec pede aos imortais uma referência para o entendimento do caminho que nós devemos seguir, a resposta é Jesus. Então Jesus é o nosso norte. Jesus é a nossa base. Jesus seria hoje o nosso objetivo. Reconhecemos que estamos longe do objetivo. Jesus é um objetivo bastante ousado para as nossas pretensões nesse momento. Haja visto que nesse planeta de provas e expiações que nos encontramos, as nossas dificuldades de convivência são gigantescas. Gigantescas porque estamos no caminho, isso é um fato. Uma noite de terça-feira, uma noite relativamente fria de terça-feira. Estamos nós aqui numa sociedade espírita buscando enriquecermos nossas mentes, nossas almas, através do caminho da doutrina. Mas ainda não somos a maioria. Haverá um tempo que seremos. Atenderemos a proposta de Jesus, modificaremos as nossas percepções de mundo e seremos sim a maioria. Mas o caminho ainda é longo. O caminho ainda é longo até mesmo para nós que já buscamos os conceitos da eternidade através da doutrina espírita. Pois é bastante comum nós nos introduzirmos nesse caminho, entendermos em teoria dos conceitos de doutrina, e depois de muito, muito tempo, interiorizando essas verdades eternas,
nós vamos percebendo o que quer dizer Kardec quando fala sobre reforma íntima. E aí nós vamos entendendo que reforma íntima, ela é uma das bases da nossa doutrina. Pois, reconhecendo como base o alicerce de uma construção, entendemos que a reforma íntima, ela é como as colunas que sustentam essa construção. Então, o conhecimento espírita em nossas vidas, ele está para nós como essas colunas. Nós até podemos, através de uma base evangélica, teorizar. Podemos até mesmo sermos bons expositores. Mas se não tivermos em nosso íntimo essa reforma, esse processo de transformação, não transmitiremos de forma nenhuma uma vibração de verdade naquilo que nós estamos falando. Poderemos aqui fazer preleções bastante bonitas, bastante interessantes, mas essas preleções, essas palavras, esse conhecimento que a gente pretende transmitir aqui, ele tem que estar calcado em uma vibração de verdade. E aí eu sou obrigado a compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que aconteceu relacionada a esta casa aqui. Eu moro no final do bairro Matias Velho, lá no fundão. Tem um mercado perto da minha casa, bastante popular ali no nosso bairro, um pouquinho mais acima da onde eu moro, que oportunamente eu vou lá fazer compras. E certa vez eu estava lá fazendo compras e eu percebi um rapaz, um senhor, aproximadamente da minha idade, mais ou menos, me olhando. Aquilo me deixou um tanto desconfortável, porque ele me olhava de uma forma bastante direta. Não tinha como eu perceber diferente que não fosse para mim que ele estava olhando. Oportunamente, ali caminhando pelos corredores do mercado, eu vi que ele estava conversando com uma mulher, que eu concluí ser a esposa dele, e passou a me olhar também. O desconforto se instalou na hora. Alguma coisa tem. Que coisa desagradável isso. Mas, perdão, continuei as minhas compras. Num outro corredor estavam eles lá de novo, me olhando. Eu estava extremamente incomodado com aquilo. Puxa vida, o que eu fiz? Me olhei na minha vestimenta, se tinha alguma coisa que tivesse chamando muita atenção, mas não. Estava normalmente vestido, nada demais. Quando num outro corredor, eles se aproximaram. Ele se aproximou e perguntou para mim assim: não é tu que faz palestra para nós lá na Marina Longoni? E eu, meu Deus do céu, que coisa. Olha só, que coisa interessante. Sim, sou eu. E aí o desconforto passou na hora, naturalmente, né? Já fiquei com um olhar de proximidade, até me senti íntimo do casal ali. Passamos a conversar, enfim. O que eu quero dizer com isso? Nós somos vigiados o tempo inteiro. E eu não estou nem falando desses irmãos aqui da sociedade que estavam lá. Não é deles que eu estou falando, naturalmente. Nós somos vigiados pelo mundo inteiro. Nós estamos observados o tempo todo. De nada adiantaria eu vir aqui fazer uma exposição numa terça-feira e numa sexta, no fim do dia, eu fazer um escândalo no mercado, ou brigar, ou enfim, comprometer todo aquele conhecimento que eu pretendo passar aqui em uma palestra. E eu não estou falando disso como que eu pretendesse de alguma forma ser de qualquer forma melhor que alguém. Não é isso. O que eu quero dizer é que, e é muito fácil para nós, nos mostrarmos
muito bons dentro de certo ambiente e talvez nem tão bons na nossa vida cotidiana. E essa é a proposta da doutrina no que diz respeito à reforma íntima, quando fala da necessidade de nós adequarmos as nossas atitudes com as nossas palavras, com o nosso agir, com o nosso falar, com a forma que nós levamos a nossa vida. Porque a partir do momento que eu me digo espírita, eu estou entregando um atestado de alguém que pelo menos está tentando. Pelo menos está fazendo um pouco de esforço para se modificar. Como nós entendemos que a nossa meta é Jesus, o nosso modelo de perfeição é Jesus, naturalmente que não podemos esperar uma transformação tão radical. A doutrina espírita não é tão antiga quanto o cristianismo. Não tem os 2000 anos, mas o nosso mestre nos dá, dentro do seu evangelho, elementos para que nos modifiquemos, para que procuremos pelo menos nos esforçarmos para fazermos essa transformação moral que nos propõe a doutrina. Então, percorrer os caminhos da doutrina sem essa reforma, sem esses esforços, é como essa casa construída somente com paredes. Qualquer adversidade, qualquer dificuldade da vida já vai desmoronar essa nossa forma, essa nossa imagem, esse ser diferente que a gente pretende demonstrar para a sociedade. Então, o que é a reforma íntima? A reforma íntima é esse processo de mudança interna. É algo que começa dentro de mim. É um processo que ele vai se ampliando no meu redor. Ou seja, aqueles que convivem comigo vão começar a perceber se em eu atendendo essa proposta, o que é essa reforma, o que é ser espírita, o que é ser diferente. Porque a proposta do espiritismo é, sim, sermos diferentes. Mas por que diferentes? Perguntariam alguns. Bom, fomos criados simples e ignorantes, isso é um fato. Em criados simples e ignorantes, nós vamos adquirindo elementos durante as nossas vidas que vão construindo o ser que somos hoje. Reencarnações já tivemos muitas. Infelizmente, muito mais propensos ao mal do que ao bem. Porque dentro dessas reencarnações, somos muito bons em atender os nossos anseios, as nossas vontades com relação às coisas do mundo. O nosso egoísmo ainda é muito resistente em abandonar o nosso ser, não é? E precisamos, urgentemente, entendermos aonde estão essas nossas chagas morais, aonde estão essas dificuldades que nós ainda nos insistimos em abraçar, para que possamos nos modificar e sermos um candidato a esse novo mundo de regeneração que está se avizinhando, né? Eu acredito aqui que boa parte, ou se não todos, queria eu poder dizer que todos,
somos estudantes da doutrina e já entendemos que estamos no final desse ciclo de provas e expiações, vislumbrando um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, será um mundo onde o mal ainda existe, naturalmente, porém teremos uma certa folga, um certo descanso, vamos por assim dizer, nas lutas que enfrentamos hoje de maneira tão árdua ainda, né? Então, dentro dessa ideia de nos candidatarmos para esse mundo de regeneração, precisamos, sim, irmos modificando esses nossos hábitos internos, essas nossas mazelas morais que nos permitirão entrar nesse mundo de regeneração. E entrar no sentido de permanecermos aqui. Essa é a proposta que os bons espíritos nos colocam. Quem não for, enfim, um candidato para este mundo será levado para um mundo onde as provas e expiações continuam e nos ajudam a perceber e a entender o que precisamos modificar. Por que fazer, né, a reforma íntima? Kardec, quando fala desse item da reforma íntima, ele coloca lá no capítulo 12, item 4 do Evangelho, ele coloca-se assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em que emprega para dominar as suas más inclinações. Então, ou seja, quando ele diz nos esforços que emprega, ele nos coloca um elemento crucial para essa transformação. E esse elemento crucial, ele vai de contra as nossas preferências íntimas, que é a vontade. Infelizmente, ainda somos muito vinculados ao nosso orgulho, à nossa vaidade e ao nosso egoísmo. E o que nos falta de verdade para que essa transformação aconteça é a vontade. Por isso que no Evangelho, quando Cristo fala do grão de mostarda, a semente do grão de mostarda, que a nossa fé, se fosse do tamanho de uma semente de mostarda, seria o suficiente para dizer para aquela montanha, vá daqui para lá, e ela iria. Ele falava do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Então, meus irmãos, a proposta do Evangelho, a proposta da doutrina espírita, é começarmos esse processo de transformação, que só depende de nós, que só depende do nosso querer, e que devemos, vejam só, devemos, eu não estou nem dizendo podemos, devemos começar imediatamente. E muitos dos irmãos perguntariam, ok, mas eu ainda não sei o que eu tenho que modificar. Não sei o que eu preciso fazer. E aí tem um ditado que diz que naturalmente, e aí perdoem se é um ditado muito rasteiro, mas é muito apropriado para o termo, quando diz que gambá não sente o próprio cheiro. É mais ou menos isso. Nós não nos percebemos como más pessoas, como más criaturas. Não percebemos tão fácil ainda as nossas imperfeições morais, embora as temos em grande quantidade arraigado muito firme em nós. Porque elas só se apresentam naquelas situações em que somos postos à prova.
elas não se apresentam aqui no centro espírita, onde encontramos pessoas queridas, pessoas afins, que podemos conversar, que podemos abraçar, falar da doutrina, falar do Cristo. O ambiente está impregnado de bons fluidos, de boas vibrações, que propiciam esse entendimento. Agora, quando eu estou lá na minha casa, aonde os nossos familiares não atendem à nossa vontade, aonde nos sentimos contrariados com as pequenas, as mínimas atitudes dos nossos seres amados, aí sim nós nos demonstramos como realmente somos. Porque é fácil perdermos a calma, perdermos a paciência, com brinquedos espalhados pela sala, com uma louça que não foi lavada, com uma casa que não foi varrida, ou no campo profissional, quando alguém não atende com a perfeição que nós exigiríamos alguma atividade que delegamos, ou quando o nosso patrão não tem paciência, não percebe os nossos esforços, lançamos dardos venenosos de pensamento a todo instante. Quando no trânsito aquele nosso irmão nos fecha, e aquele pensamento vem às têmporas, tomara que bata o carro para deixar de ser bobo. E aí nós vamos nos esquecendo nessas situações daquilo que nós nos propomos, quando antes de reencarnarmos, no nosso planejamento reencarnatório, nos colocamos à disposição dos bons espíritos e pretendemos contribuir para a vida em sociedade. E aí nos bate aquela pergunta dentro de uma exposição que eu achei fantástica. É uma exposição que está gravada somente em áudio, eu nunca achei em vídeo. Eu recomendaria, e até se o irmão Solon quiser, eu passo para ele, e aí vocês podem procurar, enfim, uma exposição do Raul Teixeira, é um médium espírita, que divulga a doutrina espírita pelo mundo, mas ele tem uma exposição que se chama Espiritismo Nosso de Cada Dia. E essa exposição, ele fala justamente dessas pequenas coisas, da forma como nós nos propomos como espíritas a viver o nosso dia a dia. E aí as questões que ele coloca nessa exposição são as mais simples possíveis. São aqueles conceitos bastante práticos, bastante próximos do nosso dia a dia. E aí ele nos pergunta como é que está o nosso espiritismo diário. E aí nós vamos pensando, como assim espiritismo diário? Não, eu vou na sociedade toda sexta, no meu caso, né, falando da nossa sociedade lá, a Seara Cristã, lá no Fundão da Matias, eu vou na sociedade toda sexta-feira. Eu vou nas quartas para estudar, vou nos domingos de manhã, onde nós temos um grupo de estudo do André Luiz, ou seja, sou bastante frequentador da casa espírita. Mas não é esta pergunta que ele faz quando diz, como está o meu espiritismo diário? Ele propõe justamente de uma forma intimista, para que eu me perceba de verdade como está o meu ser espírita fora da casa espírita, no dia a dia, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações familiares. Quando eu penso naquele parente que está com uma dificuldade muito grande e liga, preciso te visitar, e aquela pressão sobe as têmporas, puxa vida, justo nesse domingo, que é o meu dia de folga, eu queria estar tranquilo na minha casa, somente com a minha família, não quero receber ninguém. Mas aí eu lembro, poxa, eu preciso praticar a caridade. Eu preciso praticar o bem. Eu preciso emprestar o meu ouvido para aquele irmão.
Então, ou seja, não é sobre dar dinheiro necessariamente, não é sobre vender o que eu tenho e distribuir aos pobres necessariamente. A questão está em atender ao meu irmão de caminhada dentro das minhas possibilidades e dentro da necessidade dele. Quando eu penso no bem que eu devo fazer, eu percebo que existem muitas formas de fazer esse bem. Ou seja, atender a quem precisa dentro da necessidade que ele precisa. Porque quando Cristo chegou a Bartimeu, o cego, até mesmo Cristo, que conhecia profundamente a cada um de nós, ele perguntou: o que queres que eu faça? E essa é uma proposta para nós também. Quando cruzamos pelos nossos irmãos, e aí quando falamos de irmãos, estamos falando do nosso próximo, e quando falo de próximo, é o próximo mais próximo, ou seja, é aquele que convive com a gente, é olhar e entender a necessidade e procurar da melhor forma que podemos atender ao nosso irmão, aquele que conosco divide essa oportunidade nesse planeta de provas e expiações. E para terminar, que o nosso tempo está se escoando, é só lembrar da recomendação de Santo Agostinho, que nos diz a maneira prática que ele mesmo fazia enquanto estava no mundo encarnado, que é algo... Eu sempre gosto de pensar nos nossos desafios como espírita de uma forma prática. E essa recomendação de Santo Agostinho é das mais práticas impossíveis que o Evangelho coloca. Que ele diz, ao final de cada dia, ao deitar no meu leito. E aí, quando a proposta de Santo Agostinho fala ao deitar no leito, não é quando estamos pingando de cansado, já prontos para dormir, já quase adormecendo. Não. É fazermos aquela reflexão de como foi o nosso dia. O que eu fiz hoje? O quanto de bem eu consegui fazer hoje e, principalmente, o quanto de mal eu consegui evitar de praticar hoje. E assim, fazendo essa reflexão a cada dia, eu vou construindo essa reforma íntima dentro de mim. Eu vou atendendo a proposta do Cristo de modificar os meus sentimentos, de caminhar um pouquinho mais, mesmo que vagarosamente, mesmo que poucos passos em sua direção, entendendo que o objetivo da vida, o objetivo nosso como espíritos encarnados neste mundo, como seres espirituais vivendo uma experiência no corpo físico, é amar. Somente amar. Se eu conseguir nessa encarnação desenvolver um pouquinho do meu amor pelo meu próximo, eu vou ter uma boa possibilidade de êxito quando eu vislumbro o Cristo como o meu guia, como o meu modelo. Então, meus irmãos, que nós possamos linkar essas duas palavras, esses dois conceitos, reforma íntima e amor. E assim eu vou, pouco a pouco, dia a dia, sendo aquele espírita que Kardec coloca no Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos ter a certeza de que não estamos sozinhos nessa jornada, temos bons espíritos a nos auxiliar e temos
muitas possibilidades dentro das nossas casas espíritas para evoluirmos em conhecimento, em aprendizado e em amor. Uma boa noite a todos. Queridos irmãos, vamos agradecer a palestra do nosso irmão e que possamos retornar aos nossos lares refletindo a palavra amar. Né? Eu acho que é a conclusão de hoje. O que é amar para cada um de nós? E agora vamos fazer a oração do Pai Nosso e mentalizarmos boas energias e um pronto restabelecimento para nossa irmã e palestrante Sandra, que, como o Solon falou, encontra-se hospitalizada. E agradecer a presença do nosso irmão que substituiu ela na data de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém.